Olha, ao longo da história, né, ocidental, a prostituta sempre esteve numa economia de atração e repulsa, né, num jogo ambivalente de representações. Ao mesmo tempo que as canções, os romances, né, os grandes escritores representaram a prostituta, né, como heroínas, né, de histórias, como mulheres fortes, mulheres vítimas. Por outro lado, há uma representação menos glamurosa, que marginaliza mesmo a prostituta, que coloca ela como os males do mundo, como uma ameaça à família, né? Enfim, não é só agora, no tempo do audiovisual, no tempo da imagem que vivemos. Antes, quando a imagem não tinha essa primazia, que a literatura tinha uma primazia maior, a prostituta já era representada dessa maneira ambivalente, ambígua, né? Ora celebrando o glamour, e aí eu vou citar um exemplo nosso aqui, o livro do Roberto Drummond, Hilda Furacão, né? A história da prostituta, da moça de classe média que desafia a moral burguesa mineira, da tradicional família mineira católica, decide no dia do casamento ir morar na zona boêmia, no puteiro. Então nós temos aí a Hilda Furacão como um grande personagem. Nós temos outras grandes personagens prostitutas. Se a gente pensar até na própria narrativa bíblica, a gente vai ver que a Bíblia representa a prostituta, e antes da Bíblia, o Gilgamesh, que é um dos poemas mais antigos já produzidos pela humanidade, fala em Sanhata, uma prostituta. Então a prostituta sempre, muito antes da imagem, já era tratada dessa maneira ambivalente. Ora glamourizada e ora representada como uma ameaça à família tradicional, como uma ameaça à moral, né, aos bons costumes. O curioso é que ninguém se pergunta por que ao longo da história da humanidade sempre existiram prostitutas, né? Sempre as mulheres sempre se prostituíram, e depois também prostituição viril, os homens também, homens que se prostituem. Ninguém se pergunta por que eles existiram. A prostituição já teve uma função religiosa, né? No templo de Vênus, por exemplo, havia as mulheres que exerciam a prostituição para angariar fundos para o templo, para a deusa. A prostituição sempre existiu, a gente nunca se pergunta sobre quem demanda pela prostituição, né? A gente está sempre falando das prostitutas, mas nunca dos profissionais do sexo em geral, mas não de quem demanda por eles. E há muita demanda por eles, né? Há muita demanda por esse serviço. A gente também não pode cair na burrice de achar que as pessoas que frequentam profissionais do sexo, sejam homens, sejam mulheres trans ou cisgêneros, são predadores sexuais. Muitas vezes, a gente sabe disso, os clientes dos profissionais do sexo querem tão somente fantasia sexual ou querem tão somente amizade, conversa, né? Não são predadores sexuais. Acho que há mulheres prostitutas que estão sendo exploradas, caíram em redes de exploração sexual, em redes de tráfico humano, mas isso não quer dizer que toda mulher prostituta caiu em rede de tráfico humano ou é explorada sexualmente. E isso não significa que a gente vá confundir prostituição com exploração sexual. São duas coisas distintas, né? Dois institutos muito diferenciados. A prostituição, ela pode ser exercida por uma mulher por livre escolha. Uma mulher pode escolher ser prostituta, desafiando a moral burguesa, desafiando a igreja, desafiando a própria esquerda. Uma mulher pode ser levada à prostituição, como outras mulheres são levadas ao emprego doméstico, a serem empregadas domésticas. As mulheres não escolheram ser empregadas domésticas, mas uma vez que elas são empregadas domésticas, a gente não pode achar que elas não devam ter direitos, né? Então, se a gente luta hoje pelo direito, pela dignidade das mulheres que trabalham como empregadas domésticas, a gente também tem que lutar pela dignidade e pelo direito das mulheres que são profissionais do sexo, seja uma escolha deliberada, seja circunstâncias socioeconômicas. O que a gente não pode deixar é que elas continuem à margem, em insegurança jurídica, sem seus direitos garantidos e sujeitas às redes de exploração sexual e de tráfico humano, esses sim os grandes crimes. Obrigado, Jean. Foi? Foi. Então, bacana. Muito bom.